Uma primeira tecnologia que a gente vai falar é sobre o fingerprint de DNA. Fingerprint é um nome em inglês que significa literalmente impressão digital. Tá? Todo mundo sabe que a impressão digital ela é única e exclusiva de cada indivíduo e você consegue identificar uma pessoa pela impressão digital, resolver crimes a partir da impressão digital. Bom, o que se descobriu é que existe também um padrão característico de DNA único para cada indivíduo. Tá? E também poderia ser usado como se fosse uma impressão digital genética. Ok? Para estudos de impressão digital, a gente usa as enzimas de restrições, que a gente já falou anteriormente, para fazer o corte de DNA. E depois esses DNAs são cortados, eles são cortados em vários fragmentos. Então, aquele sítio de restrição que a enzima de restrição reconhece, ele ocorre várias vezes ao longo do cromossomo. Como resultado, a enzima corta ele em vários pedacinhos. Então, essa é uma das ferramentas para o estudo de fingerprint de DNA. Outra ferramenta é a eletroforese do DNA. O que é isso? O DNA é uma molécula que tem uma carga elétrica negativa. Tá? E, portanto, quando você coloca ela numa solução, DNA numa solução, né, no meio líquido, em que você tem uma corrente elétrica passando ali, colocar um eletrodo positivo de um lado e um eletrodo negativo do outro, como o DNA tem carga negativa, ele vai correr para o lado positivo, do eletrodo positivo, vai ser atraído ali. Né? Bom, a ideia da eletroforese é criar um gel feito a partir de um polímero, que é um gel poroso. Tá? E como a gente mostra nesse desenho aqui, olha, a amostra contendo o DNA é aplicado em pequenos espaçozinhos, pocinhos, escavados ali dentro desse gel poroso. DNA aplicado ali, e aí é aplicada uma carga elétrica negativa desse lado, positiva do outro, nesse gel que está aqui submerso numa solução aquosa. O resultado da aplicação dessa carga elétrica é que o DNA, como a gente já falou, vai ser atraído para o polo positivo. Porém, como ele está dentro desse gel, ele não vai ter uma passagem livre. Esse gel ele vai apresentar uma malha interna do polímero, uma micro malha das moléculas do polímero, tá? Que vai atrapalhar a passagem desses fragmentos do DNA. Quanto maior for o pedacinho de DNA, mais dificuldade ele tem para passar por essa malha. Então, nesse exemplo aqui, ó, o gel colocado ali com o DNA, que tem a carga positiva, o DNA vai correr daqui para cá, mas por dentro dessa malha. Então, pedaços aqui maiores de qualquer substância que seja, no caso a gente está falando de DNA, esses pedaços vão ter mais dificuldade para atravessar a malha e vão ficar retidos mais no alto desse gel. Tá? Enquanto pedaços de tamanho médio vão conseguir passar com um pouco mais de facilidade, e os pedaços bem pequenos vão passar rápido e chegar ao final mais rápido. Com isso, a gente tem na eletroforese uma separação dos fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho. O que acontece é que o tamanho de cada fragmento ele é variável de uma pessoa para outra, ou de um indivíduo para outro, tanto na espécie humana como em qualquer outra espécie, por causa de pequenas mutações que podem ter ocorrido dentro dessa sequência de DNA, aumentando ou diminuindo um pouco, ou muito, em alguns casos, o número de nucleotídeos que você tem no fragmento. Então, você consegue diferenciar ali tamanhos de fragmentos do DNA. A gente vai ver isso em mais detalhes aqui. Olha. Depois, esse gel ele é submetido a um tratamento com algumas substâncias químicas que vão fazer a revelação do gel. Né? E aí você tem esse padrão aqui. Olha só, vamos explicar o que é essa imagem. Eu peguei da internet, né, que tem vários símbolos que indicam o que é cada coisa, isso não importa muito pra gente. O que importa é o seguinte, aqui nessa parte de cima é onde foi aplicado o DNA, tá? Com carga negativa. E aqui embaixo estava a carga positiva, esse DNA correu por dentro do gel em direção à carga positiva. Tendo essa malha de polímero que retardava a passagem dos fragmentos maiores. Então, essa luzinha aqui, né, a parte mais clara, são o DNA, tá? Visualizado na fotografia ali, claro que ele é microscópico, então esse DNA ele foi ligado a uma substância química fluorescente para que você pudesse tirar uma foto, né, do brilho liberado, é isso que a gente está vendo. E os fragmentos maiores, eles não conseguiram andar muito, ficaram aqui na parte mais de cima. Os médios atravessaram um pouco mais o gel, ficaram aqui espalhados no meio.
os menores chegaram até lá embaixo. Então essa carga elétrica é colocada, né, o gel é submetido a essa carga elétrica por um tempo, depois se para a carga elétrica e você faz essa revelação e consegue ver a distribuição dos fragmentos de DNA. Agora, uma coisa que eu tinha falado é dessa diferença dos fragmentos de um indivíduo para o outro. Então aqui a gente tem o DNA de vários indivíduos diferentes, ó, aqui, 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 tá? E você vê que tem uma pequenas diferençazinhas, olha, na posição desses fragmentos. Ó, esse está aqui, no cara do lado está um pouquinho mais para baixo, nesse já está mais baixo, tá? Então são regiões semelhantes, são a mesma região do DNA, só que elas têm pequenas diferenças no tamanho. Nesse aqui está um pouquinho menor, por isso andou mais um pouco, tá? E você vai ver essa diferença em outros fragmentos, em outras regiões do DNA. Com isso você consegue um padrão de restrição do DNA, quando ele é submetido a enzima de restrição, e passado pela eletroforese, você tem um padrão de restrição do DNA que é específico de cada indivíduo. Você consegue diferenciar um indivíduo do outro. Isso vai ter muitas aplicações na vida prática, que é justamente aquilo que a gente está falando do fingerprint de DNA. Então você tem nesse esquema aqui, olha, indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C. E são indivíduos diploides, ou seja, tem 2 cromossomos. E as regiões podem ser tamanhos um pouquinho diferentes de um cromossomo para o seu homólogo também, tá? Daquilo que foi herdado do pai com aquilo que foi herdado da mãe. Então, por exemplo, a gente tem aqui o indivíduo A, foi feito um corte aqui do DNA. Nesse cromossomo, corte desse tamanho. Nesse cromossomo do homólogo, já é maior. Então, a gente consegue, inclusive, identificar o indivíduo que é homozigoto ou que é heterozigoto, tá? Isso aqui para uma região, isso para outra, isso para outra. Depois de aplicar isso na eletroforese, submeter a corrente elétrica, a gente tem um padrão ali no gel diferente, tá? No DNA, o fingerprint do DNA, começaram a se utilizar sequências repetitivas. O que é? Sequências de nucleotídeo que se repetiam. Então, tem lá A, C, T, T, G, A, C, C, T, T, etc. E essa sequência se repetia em blocos, um ao lado do outro. E o que foi observado com o estudo do DNA é que nessas regiões do DNA em que ocorrem essas repetições de sequência, existe uma taxa mais elevada de mutação, com a perda de um desses blocos de repetição de nucleotídeos ou o acréscimo. E é isso que está representado nessa imagem aqui. Essa é uma região repetitiva, de sequência repetitiva. Esse indivíduo A, em um dos cromossomos, ele tem 3 repetições dessa sequência. No seu homólogo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições. Tá? Isso varia de indivíduo para indivíduo, criando então tamanhos diferentes de DNA. Para que a gente pode utilizar isso? Bom, uma das aplicações pode ser, por exemplo, resolução de crimes. Então a gente tem aqui, olha, o DNA do suspeito foi cortado com enzima de restrições, foi feito a eletroforese, tem esse padrão aqui de restrição do DNA. E a gente tem o DNA da vítima, que é esse aqui, tá? E a gente tem aqui o DNA retirado de amostras de sangue encontrados na calça e na camisa do suspeito. Quando é feito, então, o exame genético, a gente percebe que o DNA da camisa e da calça tem um padrão que não é do suspeito, não é o sangue dele mesmo. O padrão, ao contrário, é igual ao padrão de DNA da vítima. Então, aquele sangue que estava na calça e na camisa do suspeito é da vítima, o que comprova que aquele suspeito é, sim, o culpado por uma agressão ou por um assassinato. Uma outra utilização é em caso de estupro, da mesma forma, né? Então, tem o DNA da vítima, tem o DNA do sêmen encontrado em roupas da vítima ou no corpo, submetido à análise, e tem o DNA de 3 suspeitos aqui. Quando a gente compara, a gente vê que é o DNA desse suspeito 1 que corresponde ao DNA do sêmen, então ele é o verdadeiro culpado e não esses 2. E um outro uso bastante conhecido é o teste de paternidade também. Se faz a comparação do DNA da mãe, o DNA do bebê e o DNA de 2 possíveis pais. Tá? Nesse caso aqui tinham 2 pais possíveis que se suspeitava que fosse o pai. O que acontece? A criança vai ter um DNA que é uma mistura de DNA da mãe com o do pai. Né? Metade dos seus cromossomos vieram da mãe, metade dos cromossomos vieram do pai. Então, todas essas barrinhas aqui, que representam fragmentos do DNA que tem na criança,
elas têm que ser encontradas ou da mãe, ou veio da mãe, ou veio do pai. Então essa aqui, por exemplo, veio da mãe, tá claro. Não veio de nenhuma dessas duas pessoas. Esse aqui não tem na mãe, tem que ter vindo do pai. Esse cara não tem, esse tem. Então isso já mostra que o pai é esse aqui, o 2. Tá? A gente pode continuar com os fragmentos. Esse aqui não tem também na mãe, tem também nesse cara. Ok? Então você consegue identificar aí o pai da criança a partir dessa análise também. Esse é um uso prático da genética na identificação de paternidade.